Olá, alunos! Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra. E hoje nosso estudo tem como título A Centralidade da Cruz de Cristo, tá? Então, veja só. Hoje, diversas religiões, diversas ideologias, eles utilizam símbolos para o representarem e para também mostrarem o seu conceito, sua ideologia e tal. E aí a gente percebe que só em olhar um símbolo a gente já lembra do que ele se trata. Então, por exemplo, se eu lhe mostrar essa figura, esse símbolo, você vai lembrar logo de quê, né? De que religião? Islamismo, que usa a meia-lua e essa estrela. Se eu lhe mostrar esse outro símbolo aqui, o que é que você vai lembrar? Do judaísmo, né, que usa a estrela de Davi. E nós, cristianismo, qual o símbolo, qual o sinal, né, que nos lembra, que nos representa? A cruz, né, meus queridos? Então, realmente, a cruz de Cristo, né? A cruz em si, a gente lembra logo de Cristo, lembra logo de sacrifício. Quando você olha para a cruz, você lembra logo o quê? De morte, de sacrifício, não é isso? E lembra logo de Cristo, logo de cristianismo. Mas nem sempre a cruz ela foi o símbolo do cristianismo. Nem sempre a cruz, na história, ela foi vista como algo que hoje para nós é motivo de honra, né? Para nós cristãos. Mas aí, no início da igreja, mesmo, o símbolo usado era um peixe. Eu não sei se você já observou, algumas Bíblias mais antigas, na capa, elas têm um peixe. Naquele peixe tem as duas iniciais do nome Jesus Cristo em grego. E aí, por muito tempo, no início da igreja cristã, foi-se usado esse símbolo do peixe. Por que não foi usado de cara a cruz? Porque a cruz, meus irmãos, naquela época, naquela situação, não era algo muito agradável, não. Não era um símbolo que atraía. Porque a cruz, para aquelas pessoas que não acreditavam, para os incrédulos, a cruz era vista como algo que como um instrumento de execução, que era usado pelos romanos para executar escravos, estrangeiros. Então a cruz era vergonha, né? Então era uma morte assim mais vergonhosa. Realmente era a morte de cruz, era a crucificação. E realmente dá para se imaginar como era vergonhoso você arrastar aquela cruz e ser cuspida, as pessoas ficavam olhando, né? Então era algo realmente, não era algo que se dava orgulho. Para os judeus, a cruz era motivo de maldição, porque só quem morria em madeiro era alguém amaldiçoado por Deus. Então, por isso que nesse contexto, a cruz não era um símbolo assim que era bem visto mesmo, até mesmo pelos primeiros cristãos. Aí o que a gente observa? Que os primeiros pregadores, assim, né, os apóstolos, eles começam, então, a mensagem dele é totalmente centrada nessa cruz. Então, veja bem, nesse contexto, onde as pessoas não queriam nem ouvir falar, nem ver esse símbolo, então a gente percebe que Paulo, Pedro e tantos outros, a mensagem central, né, de suas pregações era essa cruz, até mais do que a ressurreição mesmo. Se a gente for fazer um estudo e for observar em todas as cartas, em todos os livros do Novo Testamento. Então, por quê? Porque eles viam realmente na cruz, né, o significado realmente de quê? Da questão da salvação, né, da questão da regeneração, do novo nascimento, de morrer, do significado de morrer para as coisas desse mundo, de morrer para o seu eu, de ser crucificado e de nascer em Cristo. Então, isso era um significado muito forte. E aí eu quero ler com vocês um texto que se encontra lá em Gálatas também, Gálatas 6,14, do apóstolo Paulo, que aí a gente vai ler o que é que ele fala. Eu vou ler para vocês. Você pode abrir e grifar na sua Bíblia também. Diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me,
senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então você observa aqui o valor que Paulo que Paulo traz no seu discurso. Ele começa nesse contexto todo, né, de desprezo para essa cruz. Então Paulo começa, na sua pregação ele começa a exaltar. Ele fala: olha, eu não tenho de que me gloriar, mas se tem que me gloriar, eu me glorio na cruz. Então ele começa justamente a resgatar o significado da cruz, né? E aí ele começa justamente a valorizar mesmo e a passar isso para a igreja cristã, né? Para os primeiros cristãos. Então, meus queridos, a cruz para nós hoje, sim, ela é motivo de orgulho, ela é um sinal que nos remete a um conceito maior, que nos faz lembrar de algo. E aí algumas pessoas perguntam, não sei se já perguntou para você, mas já perguntaram para mim: Simone, vocês que são cristãos evangélicos, né? Vocês podem usar a cruz? Vocês usam a cruz, pode usar a cruz num brinco, pode usar a cruz assim num colar, numa camisa, num boné, né? Porque vocês não usam muita cruz, assim, na igreja de vocês não tem muita cruz e tal. Na verdade, meus queridos, a cruz em si, como eu falei para vocês, ela é um nosso símbolo, né? Então, claro que nós podemos usar. Porém, a gente tem que ter a consciência de uma coisa, que a cruz ela é um símbolo, ela não é um amuleto. Porque algumas pessoas usam justamente como um amuleto, achando que se fizer o sinal da cruz, vão estar protegidas, ou então se colocar a cruz no carro, vai livrar, vai abençoar aquele carro. Então, na verdade, ao longo também da história, as pessoas acabaram meio que usando mesmo como um instrumento de superstição, tá? Então, a gente realmente não usa com esse intuito, ok? A gente usa, sim, podemos usar, mas com o intuito de quê? De nos fazer lembrar, né, de algo maior e de uma história, né, que realmente, assim, que conta a história do cristianismo, que vai realmente mudar a minha vida e a vida também de muitos, ok? A questão é agora, nós vimos como as pessoas viam essa cruz e eu queria ver com você na perspectiva de Jesus, como Jesus via essa cruz. Então, veja só, nós podemos observar, pessoal, em todos os evangelhos, João, Lucas fala isso também direitinho, retrata, que mais? Mateus. Então, nós observamos que Jesus, né, ele sempre teve consciência da sua morte, que seria realmente morte de cruz. Ele tinha consciência que iria se cumprir na vida dele o que o profeta Isaías falou lá no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, né? E também ele sabia que os religiosos buscavam a sua morte, ele conhecia, ele sondava os corações, né? E aí Cristo, mesmo sabendo de tudo isso, ele também quis, voluntariamente, Cristo, ele morreu por nós também, ele quis morrer, né? Apesar de que ali a gente viu que momentos antes da crucificação, a angústia, saber que ia passar por tudo aquilo, ele fez uma oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, ele também sabia da natureza da sua morte, que tipo de morte estava aguardando ele, e isso deixou ele, como ser humano, realmente apavorado. Mas aí ele ora e ele fala: não seja feita a minha vontade, mas assim, a tua vontade. Então, é um ato também de obediência, né? Mas a gente observa aí realmente que Cristo, ele tinha clareza, sim, da sua missão. E aí, após, né, essa morte de Jesus, a gente viu que vai se formar a igreja cristã, os primeiros cristãos, né, os apóstolos e tal. E a gente viu também nessa fala de Paulo como eles davam ênfase justamente a essa mensagem da cruz. E aí eu fiquei pensando também hoje, poxa, e a igreja hoje? Né? Será que a igreja de Cristo hoje, nós temos também priorizado essa mensagem da cruz? Será que essa mensagem da cruz tem sido tema central de nossas pregações, de nossas igrejas, né? Ou será que o que tem dominado no nosso meio de pregações é uma pregaçãozinha mais suave, né? Mais
motivadora, já que as pessoas estão tão cansadas, com tantos problemas, né? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem dura. É uma mensagem que confronta, é uma mensagem realmente que traz morte para o nosso eu. É uma mensagem que não vai massagear o meu ego. E será que hoje a igreja não tem priorizado outras mensagens? Ou será que tem priorizado a mensagem da cruz? Né? A gente percebe muitas vezes o discurso, né, que lota a igreja, conferências para eleitores. A gente percebe que o discurso muitas vezes que as pessoas também gostam de ouvir, né, obviamente, é que, olha, não se preocupe, você vai ter vitória, né, determine isso, não aceite isso, sua vitória virá. Então, assim, não que isso seja errado pregar sobre isso, mas isso não deve ser a nossa centralidade de nossas mensagens. Então, a humanidade continua a mesma, decaída, depravada, precisa conhecer a verdade. E só a cruz mesmo, não tem outro caminho para resgatar, para matar esse velho homem, para que nasça Jesus nele, para que nasça realmente, para que ele viva realmente para o cristianismo, para, né, para Deus. E aí a gente tem que realmente fazer essa reflexão mesmo, né? A questão de que naquela época também, no início da igreja cristã, as pessoas também, elas confrontavam, né? Elas também acabavam corrompendo o evangelho. Por exemplo, quando Cristo morreu e ressuscitou, né? O que foi que aconteceu? Os soldados romanos inventou história, não foi? Distorceu a palavra, né? Assim, a história. Foi dizer que o corpo de Jesus, o corpo foi roubado e tal. E aí também, ao longo da história, a igreja também se corrompeu, e aí teve diversas divisões dentro, né, do cristianismo e tal. Mas hoje também a igreja, qual o tipo de perseguição que ela sofre, né? Então, hoje a igreja moderna, a igreja cristã, ela também tem sofrido um tipo de perseguição, especialmente ideológica, e que sorrateiramente tem nos confundido, né? Tem entrado no nosso meio e nas nossas igrejas. Daí porque a importância, meu querido, de você estar firmado na palavra, de você estar buscando, estudando, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina que fala de Deus, porque nem tudo que fala de Deus vai levar você até Deus, até porque nos últimos dias realmente muitos surgirão para confundir mesmo, né? E ainda em maior número. Por isso que há necessidade ainda maior de a gente estar realmente firmado, priorizar mesmo a leitura da palavra, priorizar realmente a verdadeira mensagem da cruz. Essa não pode mudar, tá? A mensagem da cruz não pode mudar. Não pode mudar. A gente não pode trocar isso por uma mensagem que priorize mais o conforto, priorize mais o prazer, priorize mais conquista, priorize mais vitórias. Nós não podemos. Então, nem a igreja, quem é a igreja? Eu e você. Então, você é a igreja de Deus. Então, você vai se deparar com muitos problemas, você vai se deparar com muitas aflições, mas você vai olhar para tudo isso e vai se gloriar e vai se alegrar na cruz, porque o sacrifício e o significado ali na cruz supera tudo isso. Tudo isso fica tão pequenininho, né? Não faz nem sentido quando a gente para pensar no verdadeiro sentido e propósito da vida. Amém? Então, assim, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e que você entenda os princípios para que você realmente saiba por que você não usa certa coisa, por que nós não fazemos o sinal, né, da cruz, porque a igreja católica, por exemplo, ela usa muito. Então, por que nós não usamos se nós somos cristãos também e se a cruz nos representa? Na verdade, no início da igreja cristã também, os primeiros cristãos usavam o sinal da cruz na mão para eles também se reconhecerem, porque havia muita perseguição, mas isso acabou não sendo usado com tanta prática, porque também houve a questão da superstição mesmo, que nós já falamos também no início do estudo de hoje, tá? Então, Deus abençoe, fica com Deus, estude muito, qualquer dúvida nos procure e até nossa próxima aula. Amém? Tchau!